Vamos ver o que acontece quando você vai somar raízes. Bom, na multiplicação você multiplicou de dentro com de dentro. Na divisão você dividiu de dentro com de dentro. E com a soma aqui, você vai somar o de dentro com de dentro? Não vai dar certo. Observe o esquema. Você tem aqui, então, raiz de 4 mais raiz de 9. Se você for somar o que está aqui dentro, 4 mais 9 vai dar 13. Só que não dá certo, porque raiz de 4 vai dar 2 e raiz de 9 vai dar 3. Só que 2 mais 3 é 5 e raiz de 13 não é 5. Logo, você não vai poder fazer com a adição o que você estava fazendo com a multiplicação e com a divisão. Então, como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Neste caso aqui, você poderia simplesmente tirar a raiz de 4, tirar a raiz de 3, somar tudo e colocar como resposta 5. Mas, como é que vai ser nesse caso aqui, ó? Então, olha só, você não pode somar 3 com 2 e dizer que raiz de 3 mais raiz de 5 vai dar raiz de 8. Não dá raiz de 8. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte, nada. Você vai repetir. Então, você vai dizer que raiz de 3 mais raiz de 5 vai continuar sendo raiz de 3 mais raiz de 5. Você não tem como simplificar isso daí. Você deve estar lembrado disso aqui, ó. X mais y não é xy. X vezes y é xy. X mais y ficava mesmo em x mais y. Mas se você não lembra isso aqui, não tem problema. É só você lembrar que não pode somar raízes se o radicando for diferente. Não pode somar. Você vai ter que repetir. Isso ficou claro? De novo, aqui. Quanto é que dá 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 8? Você não vai poder fazer 2 mais 3, 5, 7 mais 8, 15, não vai poder fazer isso. Como é que você vai fazer isso aqui mesmo? Você vai ter que repetir mesmo, não tem jeito. Vai ficar desse jeitinho que está aí, gente. Ó. Então, 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 8 vai continuar sendo 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 8. Tudo bem até aí? Mas fica ligado aqui, por quê? Porque se você tiver raízes com radicando iguais, você pode simplificar isso daí. O que você vai fazer aqui? Presta atenção nesse esquema aqui. Olha só. Aqui você tem 2 vezes a raiz de 7, não tem? Então, você tem raiz de 7 e raiz de 7. Você tem 2 raízes de 7 aí. E aqui não são 3 raiz de 8? Então, você tem raiz de 8, raiz de 8, raiz de 8. Você tem 3 aqui, certo? O que você tem aqui? Você tem 5 o quê? Não, você não tem 5 nada. Você tem 2 raízes de 7 e você tem 3 raízes de 8. Por isso que aqui você disse que tem 2 raízes de 7 e 3 raízes de 8. Não tem o que você juntar aí. Mas olha só que coisa curiosa quando são raízes iguais. Você aqui tem 2 raízes de 5, tem 2. E você aqui tem 3 raízes de 5. É ou não é? Você tem 2 raízes de 5, você tem 3 raízes de 5. E se você quiser juntar tudo, você pode. Quantas raízes de 5 você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 raízes de 5. Então, olha que legal. Eu disse que você não pode somar raízes quando elas forem diferentes. Mas se você tiver raízes iguais, pode somar. Mas o que você não pode fazer é somar o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai somar o de fora com o de fora, mas o de dentro você vai repetir. Então, como é que é o esquema? Lá na multiplicação, o de fora vezes o de fora, o de dentro vezes o de dentro. E na adição, o de fora mais o de fora e o de dentro você repete. Aqui você não repete porque é diferente, isso ficou claro? Então, como é que é o mesmo esquema? Ó, olha o esquema aqui, ó. 7 mais 2, 9, e você repete aqui o que está na raiz. Então, você tem 7 raízes de 7. Você tem 2 raízes de 7. Quantas raízes de 7 você tem ao todo? 9. Não entendi. Mas peraí. Se não fosse raiz de 7, se fosse 7 reais,
Você tem 7 notas de R$7 e você tem 2 notas de R$7. Quantas notas você tem ao todo? 9 notas de R$7. Isso ficou claro? Então vamos lá, respira aí. Não lembra isso aqui não, é? Como é que é o esquema? Da soma. Ó, se forem raízes diferentes, você repete. E se forem raízes iguais, você repete a raiz e soma os de fora. Tudo bem aí? Bom, isso vale para a adição, isso vale para a subtração. Neste caso aqui você tem raízes diferentes, então você não tem o que fazer, você simplesmente repete. Agora aqui são raízes iguais, então você pode fazer. Olha só, eu tenho raiz de 5 e eu vou tirar o quê? Eu vou tirar a raiz de 5. Então eu vou ficar com o quê? Com nada. Claro, o que vai ser feito aqui? Você tem alguma coisa que está tirando ela mesma, vai dar zero mesmo, né? 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. X menos x, 0. Raiz de 5 menos raiz de 5, 0. Mas o que você está fazendo aqui é... Aqui tem 1, né, meu filho? Aqui não tem 1? E aqui também não tem 1? Você está fazendo o quê? Você está subtraindo os números que estão ali fora e repetindo o que está ali dentro. 1 menos 1, 0. E repete a raiz. Então você tem 0 raiz aqui, então você tem nada, né, meu filho? Então isso aqui vai dar 0 mesmo, certo? Mas olha só, para entender melhor, você tem que fazer o que aqui? Subtrair o que está aqui fora. 4 menos 2 vai dar 2. E o que você tem que fazer aqui com o radicando? Você tem que subtrair o radicando? Não, né? Não. Você tem que fazer o que fez ali, ó. Você tem que repetir. Então, vai ficar como raiz de 3. Claro, gente. Você aqui tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 raízes de 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o que você vai fazer? Você vai tirar o quê? Você vai tirar 2 raízes. Pronto, tirei 1, tirei 2. E você vai ficar o quê aqui? Você vai ficar com 2 raízes de 3, está aqui. 2 raízes de 3. Isso ficou claro? Multiplicação. Independente se for raízes iguais ou diferentes. Como é que é o esquema? O de fora vezes o de fora, o de dentro vezes o de dentro. Divisão, o de fora dividido pelo de fora e o de dentro dividido pelo de dentro. E na adição? Na adição, se for diferente, nada feito, repete. E se for igual, soma os que estão fora e repete. Opa, tá aqui, ó. Soma os que estão fora e repete a raiz. Na subtração, a mesma coisa. Se for diferente aqui, nada feito. E se for aqui raiz igual, diminui o que está fora e repete o que está dentro. Até aqui está fácil ou não está? Então vamos para a próxima.